Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando o Entrevistas aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com o advogado Pedro Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC, doutor na Universidade de Lisboa, e o assunto, é claro, é sobre a prisão do ex-presidente Lula, que aconteceu neste último dia 7 de abril. Pedro Serrano é escritor e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-doutoramento pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente é advogado sócio do escritório de advocacia Teixeira Ferreira e Serrano, Advogados Associados, e professor nos cursos de especialização em Direito Administrativo e Constitucional da PUC São Paulo. Pedro Serrano atua principalmente nos seguintes temas: inconstitucionalidade de leis por desvio de função, globalização e poder político, serviços públicos, região metropolitana, serviços de saneamento básico, licitações e contratos administrativos e direitos humanos. Muito obrigado, Pedro Serrano, por aceitar o nosso convite. Eu vou ter ao meu lado, para participar desse papo também, as nossas convidadas, a advogada do Sindicato dos Bancários, Letícia Achur Antônio, e a assessora jurídica do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Célia Rocha Lima. Doutor Pedro, a minha primeira pergunta é a de alguém absolutamente leigo e ignorante em matéria de leis, de Constituição e absolutamente perplexo com o que está acontecendo. Ou está todo mundo querendo me enganar, ou realmente nós estamos vivendo uma situação absolutamente anormal. Como é que a presidenta do STF, do Supremo Tribunal Federal, doutora Carmen Lúcia, pode estar, ela que deve ser a principal defensora da Constituição, porque é para isso que serve o STF, como é que ela pode estar sendo inconstitucional? Bem, eu acho que o problema é mais do que Carmen Lúcia, e para compreender esse problema não adianta a gente se fixar no tema específico, a gente tem que compreender o que está havendo no mundo e no Brasil atualmente. Né? Por razões eu não tenho como me estender aqui, mas nunca houve, desde o surgimento dos Estados liberais, nunca houve só Estado liberal, só Estado democrático. O iluminismo produziu dois modelos básicos de Estado: o Estado democrático de direito e o Estado de exceção. Né? Ou seja, modelos mais democráticos e modelos autoritários de vida e política. E esses modelos, é tradicional na teoria política você falar nas teorias sociais em crise econômica constante, em crises cíclicas da economia, pouca gente fala das crises cíclicas da política. Verdade. Que ocorrem também por toda a história. Quer dizer, ciclicamente nós temos rupturas dos processos democráticos que são ocupados por momentos ou paradigmas mais autoritários, mesmo dentro ou no interior das grandes democracias do mundo. Pega a história dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, é sempre esse processo cíclico. Agora, o que houve de mudança muito grande, eu diria, desde a década de 80, fim da década de 70, marcadamente a partir dos anos 90, é que você muda o modelo, quer dizer, você teve o modelo dos governos ou estados de exceção. Se é para marcar historicamente, eu falaria do segundo estado de sítio de Louis Bonaparte em 1851 até 1989, você tinha o modelo do estado de exceção, que são os bonapartismo, o nazifascismo, as ditaduras, que se caracterizavam por governos de exceção, ou seja, governos que se instauram com a alegação de temporariedade, de ali permanecer por pouco tempo, que reconhecem a legitimidade dos direitos da democracia, mas que, a título de combater o inimigo, suspendem os direitos das democracias, prometendo sair do poder dali um tempo e retornar à normalidade dos direitos e da democracia. Esse tipo de modelo funcionou bem, não funcionou mal para nós, mas funcionou até o fim do século XX e atualmente mudou, né, por uma série de razões. O pós-guerra traz, vamos dizer, no fundo, um grande pacto
humanístico democrático que se traduz na Declaração de Direitos do Homem e nas constituições rígidas, como a de 88 aqui no Brasil, que são constituições que estabelecem certos valores, os direitos fundamentais e certos elementos da estrutura de Estado que dão eficácia a esses direitos fundamentais como questões que não podem ser decididas por maioria ocasional. É, no fundo, Ferrajoli usa a expressão, uma semente antifascista. Se observou que o autoritarismo surge em momentos de onda de opinião autoritária, com grande apoio social. E que essas maiorias ocasionais não devem abrir mão da civilização. Os direitos humanos, isso, no Brasil se fala muita bobagem sobre direitos humanos, eles nada mais são do que traduzir em normas jurídicas o que considera-se uma vida civilizada, uma vida não bárbara, né? Uma vida não selvagem, expressão de Kant, inclusive. Portanto, mas infelizmente a humanidade nunca se livrou da barbárie. Ela sempre está presente. A barbárie se apresentou como estado de exceção, governo de exceção no século XX. Hoje, elas são, por conta desse fenômeno do pós-guerra e outras coisas mais complexas, mudança no modelo de produção, etc. Ela se apresenta não como estados ou governos de exceção, com a figura do ditador ou do chefe do autoritarismo. Se apresentam como medidas de exceção no interior da democracia. A pesquisa que eu fiz, eu comecei a fazer nos anos 2000, começo dos anos 2000, nada a ver com Lava Jato, impeachment. Grosso modo, ela me demonstrou que no primeiro mundo, nós temos a produção hoje dessas medidas de exceção, vamos dizer, erodindo as democracias desses países, ou tendendo a erodir, no campo, vamos dizer, que elas se traduzem em medidas que fortalecem o executivo o agente das exceções, né? O judiciário tem um papel secundário, ele produz uma jurisprudência de exceção, mas não é o prioritário, né? Por exemplo, o Patriotic Act nos Estados Unidos, as leis antiterrorismo na Europa, né? Onde a figura do executivo sai extremamente fortalecida. E a segunda natureza é por um regime jurídico especial, o que significa dizer, de proteção à segurança nacional. O inimigo, a figura do inimigo lá é o estrangeiro, quer dizer, o terrorista. O que você está dizendo é que eu não preciso mais ter o ditador, o general... Não. Com o fuzil e a metralhadora a protegê-lo. Um tiranete como esse que hoje está lá em Brasília se presta a esse papel. Veja, do mesmo jeito que a democracia foi evoluindo, nós saímos de uma democracia, um pouco mais de um século, em que só votavam proprietários e senhores de renda. Sim. E estamos hoje onde mulher vota, negro vota. Foi uma 16 evolução. anos vota. O autoritarismo evoluiu também. Eles aprendem. Então, em vez deles adotarem um modelo de suspensão de direitos de toda a sociedade, onde o tirano é facilmente localizável, existem estruturas que produzem medidas tirânicas, onde é difícil você identificar quem é o autor, é difícil você identificar que é uma medida tirânica, às vezes, porque demanda, inclusive, um conhecimento de direito com uma certa sofisticação, né? E onde é mais cirúrgica e mais intensa, atinge quem tem que atingir de forma muito intensa. São as tais medidas de exceção, que é um novo modelo de comportamento, a meu ver, do autoritarismo. O fenômeno, ele não tem esse nome foi o que dei, mas vários autores importantes do direito observaram esse fenômeno. Dworkin chama que é um autor famoso no direito, chama de perda do common ground. Norberto Bobbio, nos últimos escritos dele em vida, chamava de novo despotismo. Luigi Ferrajoli chama de poder desconstituinte ou de poderes selvagens. E aí uma série, Carpentier e Marie Goupil, na França, chamam de estado de exceção. Boaventura Santos, democracia de baixa intensidade. Cada um dá um nome, né? Mas a realidade é que todo mundo, vamos dizer, uma boa parte do ambiente jurídico e político, da teoria política, observou esse fenômeno ocorrendo, que era um fenômeno diferente de autoritarismo. O que eu observei na minha pesquisa é que aqui na América Latina, o agente de exceção não é o executivo. O agente de exceção é o sistema de justiça. Ele é que é o agente fundamental das medidas de exceção. Com o respaldo da mídia. A mídia, ela é um dos elementos importantes da exceção em toda a história dela, desde Louis Bonaparte, é um grande apoio popular. E esse apoio popular é construído por uma onda de opinião. Hoje em dia, modernizado como estamos, é a mídia quem constrói esse fenômeno que Hannah Arendt dá o nome de ralé. A ralé não é um substrato econômico inferior. Ela é um conjunto, uma parte do povo que parece povo, mas não é. Porque povo, na democracia, ele entende a sociedade como uma sociedade fraturada em interesses, conflitada, e a democracia deseja resolver esses conflitos de forma pacífica através de uma disputa controlada, né? Por decisões da maioria. A ralé não. A ralé procura o líder populista ou o estamento populista, caso da América Latina, para encontrar a ordem.
para encontrar purificação. Olha aqui, ok. Então, na América Latina, só para terminar, Ju, nós temos sistema de justiça como agente de exceção e não estamos usando nenhum regime jurídico especial, porque não há o estrangeiro como inimigo. O inimigo é a figura do bandido. Tá. Nós usamos o direito penal comum. Isso vem desde a década de 90. O que nós começamos a observar no começo dos anos 2000 é que ele foi estendido para a política. A forma como o Lula é tratado hoje é a mesma forma que o povo pobre, dos 18 anos, jovens da periferia e negros, que são assassinados ou presos sem direito de defesa. Doutora Letícia. Nesse sentido que ele fala isso, né, o tratamento que a gente vê do presidente Lula, a gente não vê com outros políticos que estão nessa história de alguma forma, cada um com as suas responsabilidades, a gente não percebe a mesma forma de tratamento. A gente percebe, o Lula retrata o menino, o povo pobre, o povo negro, a ralé, vamos dizer assim, e é o que está claro, é por isso que ele está recebendo esse tratamento. Os demais, de alguma forma, têm privilégios, que é o que hoje as pessoas a gente está assistindo depois do que aconteceu, boa parte, eu vejo da parte da direita, se revoltando com o foro privilegiado. O foro privilegiado tem que ser discutido, entendo que tem que ser discutido, talvez deixar de existir, mas não é esse o problema que a gente está enfrentando agora, né? Então, essa questão é uma questão que incomoda o que a gente está vendo. E aí o STF, hoje, amanhã a gente vai ver o que vai acontecer, provavelmente, eu acho, não sei o que o doutor Pedro acha, a gente provavelmente vai continuar nessa situação de indefinição. É isso? Eu acho, eu não sei o que... Olha, eu tendo a achar que o Lula continua preso até um período relativamente longo. Acho que a saída, o direito não oferece mais alternativa de saída aqui no Brasil, porque acho que o judiciário está comprometido com essa onda de exceção, né? Aliás, é o principal agente dessa onda de exceção. E creio que nós vamos passar um tempo tenebroso, aí, mais sombrio no Brasil, né? Porque o que eu avalio é que o que se observa dos mecanismos de exceção, você pega Castelo Branco, ele chega ao poder, ele promete sair em 4, 5 anos, mas ele não consegue sair. Recebeu pressão de dono de televisão, etc., empresários que tinham interesses, gente do próprio Exército que estava lá ocupando funções importantes no Estado. Você cria uma estrutura, uma onda, um mecanismo até coletivamente afetivo que a exceção produz, e é muito difícil você conter, limitá-la, etc. Então, eu creio que não é difícil, provavelmente são mecanismos autoritários que vão se espalhando cada vez mais para a sociedade. Amanhã você aposta que repete o 6-5? Eu acho que sim, ou talvez até mais. É uma derrota até maior para a democracia. Mas é um período muito curto para, de repente, uma derrota pior. A gente fica inseguro, né? Porque um STF que teria que trazer uma segurança jurídica é capaz de mudar esse placar para pior, né? Essa disparidade. Eu acho até possível, acho mais provável do que uma vitória da democracia. Sim. Nós temos que entender, a exceção é um fenômeno que não se reporta e não se refere a regras. Ela pode até se dar numa hipernomia penal, excesso de normas, mas ela sempre decorre da anomia, da ausência de norma. Ela é imprevisível, ela é imprevista e ela é profundamente autoritária. Por isso que se usa como, vamos dizer, como paradigma, não só um paradigma, só um exemplo, não é que a gente vive assim, do campo de concentração. Você não sabe se amanhã você está vivo, ou está morto, está preso ou está solto. Sim. Então, é mais ou menos isso que ocorre hoje em dia no sistema penal no Brasil. A sociedade vai sentir mais na medida em que gente mais comum for sendo atingida por isso. Porque o critério da culpa e da inocência se dilui nesses momentos. Doutora Célia. Eu acho que pensar numa decisão, enfim, num resultado razoável, acho que para isso, nós teremos que pensar e fazer uma análise desde o início, né? Acho que esse julgamento, ele nunca se pautou pela legalidade, pela constitucionalidade. Princípios constitucionais, princípios do processo penal, do direito penal, nunca foram observados, né? E agora, essas medidas de exceção, elas estão no processo, né? Eu gostaria que você abordasse, Pedro, qual o mecanismo? É um mecanismo sofisticado de maquiagem. Então, de que maneira ele foi utilizado? Não é tão sofisticado. Não é tão sofisticado. Tem que parar com isso. A questão é muito simples, né? Quer dizer, porque eles não estão usando um mecanismo tecnicamente, vamos dizer, sofisticado. O mecanismo é bruto. Em termos linguísticos, ele é bruto.
O Wittgenstein dava um exemplo de regra, ele falava assim, quer dizer, em investigações filosóficas, né? O professor chega numa sala e fala, vocês têm que montar uma sequência numérica de 2 em 2. Né? E na outra sala fala a mesma coisa. Uma sala faz 0, 2, 4, 8, a outra 0, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16 e assim vai. Né? O que estão fazendo no Brasil é 0, 3, 9, 12, quer dizer, o que ocorre? Ocorre um fenômeno em que o juiz, que deveria ter lealdade à Constituição, determina valores materiais concretos, direitos muito concretos, né? Ele deveria ter lealdade à Constituição, ou seja, julgar de acordo com o sentido comum que habita a linguagem da norma e não de acordo com o sentido que ele acha que tem que ter. Não de acordo com os valores dele, mas de acordo com os valores da Constituição e das normas. O que nós estamos vendo no Brasil, tem um professor, Luiz Nascimento, lá da Bahia, que usa do Wittgenstein também, e ele fala isso, quer dizer, que é uma apropriação privada do sentido. Nós combatemos a corrupção? Combatemos. O que é corrupção no sentido político, não no sentido jurídico penal? É você se apropriar de bens públicos, bem da coletividade. Não há bem público maior para uma sociedade democrática do que os direitos fundamentais humanos. Quando um juiz decide contra ou esvazia o sentido dos direitos fundamentais, ele está se apropriando indevidamente do que é público. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Por vontade política instauradora, que seria a própria de quem é eleito, não de quem usa a toga, eles estão esvaziando o sentido dos direitos da Constituição. Não é só no Brasil, isso ocorre no mundo, mas aqui de forma mais acentuada, mais radical, mais violenta. Então, o mecanismo é esse, o juiz julga de acordo com o que ele quer, de acordo com o que ele acha certo, de acordo com a onda moral que ele vê na sociedade, e não de acordo com aquela Constituição que deveria proteger os direitos contra essa onda, essa turba, essa ralé que se forma na sociedade autoritária. Eu vou fazer um intervalo e a gente já volta com essa conversa com o Dr. Pedro Serrano. Até já. Até a tia Maria ouviu e ligou pra Dona Valda. Sintoniza no dial a Rádio Brasil Atual. Lá tem jornalismo de verdade e tem música de primeira, 100% brasileira, sem preconceito e sem jabá. É a Rádio Popular de um povo sem medo de viver e de cantar. Avisa a todos, dá um salve, manda um zap. Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual 98.9. É difícil encontrar no Brasil quem não goste de samba. Dizem até que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Aí a gente junta a nova e a velha geração do samba numa roda de conversa. Agora que eu comecei a comer um filezinho mignon, dar uma comida para os meus filhos melhor. E chama o bonitão do Diogo Nogueira para apresentar. Samba na Gamboa, e aí? Tem como dar errado? Samba na Gamboa, toda sexta, meia-noite. Também em horários alternativos. Samba na Gamboa, aqui na TVT. Estamos de volta ao café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas. O nosso convidado de hoje é o professor de Direito Constitucional da PUC, em São Paulo, Dr. Pedro Serrano. Eu quero botar um pouco a bola mais no chão. Vou lhe dar um exemplo. Eu, como jornalista, se recebo um documento do famoso triplex do Guarujá, rasurado, talvez não tivesse o cuidado de ouvir o outro lado e publicava, dizendo, está aqui a prova. O que se diz é que o ex-presidente Lula foi condenado sem que haja provas. Esta não seria uma prova? Não, porque não está assinado, não há nenhum indício que o presidente Lula teve nenhuma participação naquilo. Quer dizer, aliás, isso não é nada. O que é esse papel? Não é nada. O que é o depoimento do delator Léo, lá da OAS? Nada. Não é nada. Ele não é testemunha. Ele pode mentir no depoimento. Ele não sofre consequências se mentir. O que nós tivemos no caso do presidente Lula? A típica medida de exceção. Todos os atos do processo, todos,
são ilícitos, inexistentes ou frontalmente contrários à ordem lógica ou à ordem constitucional. A acusação. Lula é acusado de ter recebido uma reforma no Guarujá em razão de benefícios dados à empresa em contratos, alguns dos quais da Petrobras, e que geraram milhões ou bilhão de real. Né? Ora, o sujeito tem a capacidade de montar uma segunda acusação, uma grande organização criminosa, que desvia bilhões das entidades públicas para receber em pago uma reforma numa porcaria de um apartamento. Quer dizer, não há congruência lógica na acusação. Mas mesmo assim, o juiz... Veja, quando a gente fala de direitos, nós estamos falando de uma qualidade humana, de uma virtude, a virtude da prudência. Vamos ter calma antes de usar. O jornalista pode até cometer um erro. O juiz, ele usa da violência física contra as pessoas, ele aprisiona. Então tem que se ter prudência. Qual que seria o ato de prudência a meu ver do juiz? Ter negado a denúncia. Não, mas instaurou a denúncia. Eu lhe fiz essa pergunta... Segundo momento. Sim. Segundo momento. Ele vai... Qual que foi o conteúdo do processo? Eu vou ter que ser sintético. O Lula é acusado de ter recebido em razão desses contratos. Na sentença, o juiz, como não houve prova de que ele recebeu da relação dos contratos com o Lula, o juiz abre mão dessa denúncia e condena o Lula, como está claro na resposta aos embargos de declaração, por atos futuros indeterminados. O Lula não foi acusado disso. Ele condenou Lula por algo que Lula não foi acusado. É diferente você se defender de ter praticado corrupção num determinado contrato e você ter prometido atos futuros, dispersos no horizonte. Né? Eu lhe fiz essa pergunta por uma razão, e vou explicar para quem nos vê. Eu participei da entrevista que redundou no livro recém-lançado pela Boitempo, Em Nome da Verdade. Participei, fui um dos 4 entrevistadores. E eu fiz essa pergunta a ele. Eu falei, presidente, se tivesse aquele documento rasurado na minha mão, eu publicava. Foi a única hora em que ele perdeu a paciência na entrevista. Foram 3 sessões de 3 horas e meia durante 3 dias diferentes. Ele bateu na mesa, olhou para mim e falou, eles entraram na minha casa, pegaram tudo, reviraram até o colchão. Quem é que te garante? Há 6 meses que eu não vejo as coisas que eles mexeram lá em casa. Quem é que te garante que isso não foi rasurado na própria Polícia Federal? É uma possibilidade. E eu recuei. E fiquei quieto. Durante uns 20 minutos deixei. Estava lá o Maringoni, a Marinês Nassif, a editora da Boitempo. Passados os 20 minutos, ele olhou para mim e disse assim, ô, Juquinha, continua a perguntar, vai dentro, vai firme. Ele queria mais. A sensação que me passa é de uma pessoa legitimamente indignada com o tamanho da injustiça. Mas aí é que está, doutor Pedro, eu lhe pergunto, como é que uma pessoa, e eu sei de detalhes de como a doutora Carmen Lúcia, a juíza, a ministra Carmen Lúcia, trabalhou para chegar ao STF. Como é que exatamente aqueles juristas que foram nomeados pelos governos do PT são exatamente aqueles que votam contra a liberdade do presidente Lula? Olha, eu, pessoalmente, como é que você vai... Eu sou só um professor de direito, eu não sei o que passa na subjetividade humana. Por que, por exemplo, grandes juristas como Carl Schmitt produziram o Estado nazista? Não sei. Você vai perguntar por quê? Para mim, não sei. Ele teria erudição, etc., para não ter se enfiado nisso, digamos assim. E muitos outros grandes pensadores, Heidegger na filosofia, etc. Como é que esse tipo de gente adere a mecanismos autoritários? Né? Isso é só para mostrar para nós que os mecanismos autoritários são feitos por monstros. Como diz Ana Arendt, a banalidade do mal. O sujeito acha que está exercendo a sua profissão, a sua atividade. Ele não para refletir. O problema não é o Lula nesse caso, sinceramente. Eu não tenho tanto apego a ele, não, sim. O problema é a sociedade. É que nós estamos desmontando os direitos e a democracia. Com aquele julgamento do Lula, cada um de nós perdeu um pedaço do seu direito de liberdade. E as pessoas não percebem isso. Posso emendar uma pergunta Claro. aqui? Como é que, Pedro, como é que a gente explica para a população que assistiu ao julgamento também, que uma ministra do STF diga, olha, eu penso dessa forma, mas eu julgo desta.
em detrimento da forma, né? Eu poderia julgar assim, mas enfim, nesse momento eu não julgo assim, eu tenho que... isso, né, Célia? Quer dizer, como é que isso explica? Pior do que isso, né? Só para quem está em casa entender. A ministra Rosa Weber diz que é a favor de uma determinada posição. Mas como a maioria é contra aquela posição dela, ela adere à maioria. Só que se ela defendesse a posição dela e votasse na posição dela, ela mudava a maioria. E respeitaria o colegiado, né? O famoso princípio do colegiado. Mas isso que eu queria que alguém me explicasse. Como é que isso se dá? Então, como é que isto é possível? Olha, eu acho que julgar é muito difícil. É uma das atividades humanas mais difíceis, né? Eu não queria esse papel que esses ministros têm aí. Sofrem muita pressão. Nesse caso, houve pressão de todos os lados, né? Mas só para referenciar algumas, foi um dono da principal rede de televisão, foi fazer pressão lá nos juízes, né, nos meios. É um sujeito com poder de destruir simbolicamente a vida de qualquer um ali. Um general também foi. O general ameaçou golpe implicitamente no dia anterior. Quer dizer, é uma situação pesada. Agora, eu só queria observar o seguinte, eu não vi dono de televisão no julgamento do Aécio, eu não vi o general ameaçando golpe no julgamento do Temer. Né? Quer dizer, então, isso tudo demonstra o quê? Esse feitio da exceção no Brasil. Busca atingir fundamentalmente a esquerda e o presidente Lula. Né? Quer dizer, é um processo político. Não tem outra e totalmente forma. Político, não tem outro jeito. A exceção sempre é político. O comportamento dos ministros não é jurídico. É um comportamento político. E busco, inclusive, tentar encontrar justificações para isso. Função iluminista do Supremo. O Supremo não tem função iluminista. O Supremo não foi feito para criar regra. O Supremo foi uma função deveria ser, numa democracia, uma função subordinada no nosso modelo. Ele não é uma corte constitucional como a europeia. Ele é um órgão do Poder Judiciário. Ele deveria ter uma função subordinada. Ele aplica decisões que originariamente não foram tomadas por ele. Aí me conduz a uma outra pergunta. Você acha que o fato de se dar publicidade às decisões do STF, de as sessões serem transmitidas pela televisão, que é uma coisa que, a meu ver, sempre foi desejável, que o povo pudesse ver como as coisas se dão, acabou sendo uma fábrica de vaidades que impede que as pessoas... Olha, Juca, você sabe que não há país do mundo, agora parece que a Coreia do Sul começou com essa história de filmar julgamento de direito penal, no caso da presidente lá, e a defesa abandonou o plenário. Ela foi julgada sem defesa. Mas por que isso? Porque a gente tem que entender, uma coisa é filmar no STF julgamentos de ações de inconstitucionalidade, julgamentos, por exemplo, da ADC, que vai ser julgada, porque isso atinge a sociedade como um todo. Né? Agora, julgamentos de direito penal, nós temos que entender qual a função do judiciário ali. O judiciário ali não está para fazer o que a maioria quer. Ao contrário, a vontade do judiciário deve ser uma vontade contramajoritária. Ele é o garantidor dos direitos. A função do judiciário é ser o chato contra a maioria. Olha, eu estou aqui para lembrar que o sujeito tem direito de defesa, que ele tem presunção de inocência. Pior que ele seja... Isso. E eu tenho que agir com prudência, porque o meu papel é ser o poder prudente, é o poder que emana esse tipo de virtude humana. Então tem que ter cautela para condenar alguém, logo eu não quero ser pressionado de nenhuma forma. O judiciário não pode ser pressionado. Nós devemos, como sociedade, nos abster nessas horas de pressionar o judiciário, a meu ver. E é um imenso equívoco querer dar essa transparência. Primeiro, não é transparência. O processo não vai na TV. Só passa o momento do julgamento, a compreensão que um ou outro teve. Segundo, há um modo brasileiro de julgar que é extremamente negativo, muito individualista dos ministros. Né? Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai lá para dentro, você sai com o resultado final. Tantos votaram tanto, tantos votaram tanto, se anuncia e acabou. Não tem essa... Vamos dizer, isso influencia o julgamento do ministro. Ele começa a votar para o público e não voltar para a Constituição. Agora, tem que se voltar à Constituição. Mas te pergunto, Pedro... Então, isso prejudica nós termos ministros atentos e leais à Constituição. Mas eu te pergunto, do ponto de vista eminentemente técnico, a sensação que eu tenho ao ver os julgamentos é que cada um já tem seu voto pronto e independe do que o outro parceiro lhe disser. Quer dizer, ninguém ali muda de opinião durante um julgamento. Pois é, esse é um problema. Nós temos esse problema no funcionamento da Suprema Corte Brasileira, temos outro no direito brasileiro, Juca, que a gente tem que parar. O nosso judiciário, ele sempre foi constituído como uma força superior, que nunca foi exercido. Por exemplo, desde a década de 40 vem fortalecendo a figura do relator.
O relator no Brasil é ultrapoderoso. Não há outro país do mundo que seja igual. Sim. Você tem pouquíssimos países do mundo onde você pode declarar inconstitucionalidade de uma emenda constitucional, porque é 2/3 do parlamento. Tá. Aqui se pode, mas pior, um único ministro do Supremo pode suspender uma emenda constitucional aprovada por 2/3 do parlamento. Ou seja, nós temos hoje um esvaziamento do legislativo e da democracia, seja pela mídia, que procura confundir o ilícito de alguns como se fosse um ilícito da política democrática, né? E, por outro, o judiciário passando a se achar força instauradora, quer dizer, o que vai fazer a revolução no Brasil e vai trazer o bem para as pessoas. Ele está trazendo o mal, ele vai ter que acordar para isso, porque ele está indo além, ele está liquidando a constitucionalidade democrática. Então, esse processo no Brasil, ele é extremamente grave, porque ele vulnera o interesse de todos nós. Quando eu falo democracia, eu estou falando do quê? Do direito de cada um. Eu não estou falando para liberar bandido de jeito nenhum, estou falando para as pessoas serem tratadas pelo Estado, na atividade processual penal, na atividade tributária, na atividade administrativa, com prudência. É papel do julgamento ser um ato humano prudente. Isso está nos antigos evangelhos lá. Quer dizer, a prudência tem que acompanhar a conduta até da gente quando a gente julga o outro. Claro. Mas nós temos que entender que é contrasensorial a prudência. Se a gente passa na casa de alguém, tem uma viatura na casa dela, a gente pergunta, o que esse cara fez? Ninguém pergunta, o que o Estado está fazendo incomodando esse cidadão? Tá. Né? É contrasensorial. Então, isso é um problema. Por isso que essa coisa de divulgar para um povo leigo, que ainda não tem a maturidade, o preparo para compreender isso, divulgar um julgamento, ele serve à turba, ele serve ao linchamento. A intenção é transformar o julgamento penal num linchamento. Mas, doutor Pedro, foi a Operação Lava Jato, a gente assistiu desde o início, nisso que você fala, quando fez o vazamento do grampo da presidente Dilma com Lula, ela proporcionou isso. Então, dentro do... Como é que você enxerga isso? E é algo pensado. Para mim, eu me vejo como algo tático nessa conduta, né? Como é que a gente, como da área do direito, ou mesmo como sociedade, olha para essa operação que fez isso? Como é que a gente lidar com isso hoje, daqui para frente? No Brasil, nós criamos uma pequena tradição desde a década de 60 de não termos o líder populista, a gente tem um estamento populista, né? Um segmento, lá, um agrupamento de pessoas que se interrelaciona dentro do Estado e que consegue ter influência sobre os demais. A característica do estamento é as pessoas que o integram se julgarem superiores moralmente ao resto da sociedade, né? E tratarem com uma certa leniência moral seus próprios integrantes, com muita rigidez quem está fora, né? Essa espetacularização tem a ver com isso, quer dizer, eu creio gente muito bem intencionada, mas eles acham que tem uma qualidade moral superior ao do resto da sociedade, superior a quem faz política, mas sem nunca ter passado pelos graves problemas que é administrar o interesse público, né? Mas, de qualquer forma, ele olha de fora, numa observação simplista da realidade binária, e acha que é superior moralmente ao resto da sociedade, que ele tem a capacidade, veja, de purificar e unir a sociedade. Eu acho que esse é muito o voto do ministro Barroso, né? Ele joga para a população, ele trabalha com o consciente de justiça, né? Olha, nós vamos consertar o mundo, nós vamos resolver o problema do sistema. E é um comportamento que causa instabilidade social. Isso mas ele isso não é apela, novo. né? O que é a ideia do Führer? Né? Primeiro, sai de uma ideia de que o povo deve ser unido, que o povo não é dividido. Quem entende o povo como dividido, a sociedade como dividida, é a democracia. Aliás, não é a esquerda, como fala no Brasil. Claro, é a democracia. Evidente. Né? Que entende a partir do conflito. Claro. Mas entende o povo unido, que tem uma identidade genética e que deve, vamos dizer, ter ordem para poder combater os inimigos e ter purificação, ser puro. A ideia a política é vista por essas pessoas assim de cunho mais autoritário, Schmitt vê assim, como algo que divide o povo em interesses e em pedaços, vamos dizer assim. E segundo, que ela não é pura, ela está contaminada pela corrupção. No processo humano isso é antigo, a alma é o lugar da pureza, o corpo é o lugar do pecado, né? A razão é o lugar onde eu encontro o conhecimento, o corpo me atrapalha com as emoções, ou seja, só que isso levado à radicalização, né? Pois então, esse elemento, vamos dizer, de trazer à sociedade o bem, se julgando superior moralmente à própria sociedade, é muito comum na história humana, porque nós estamos vendo a reprodução disso.
Só que foi substituição da farda pela toga. Os que portam a toga se acham superiores e com condição de purificar a sociedade. Fica pior quando, dentre aqueles que estão com a toga, dentre os 11 que estão com a toga no STF, um deles disse publicamente, não estou fazendo aqui nenhuma revelação, disse publicamente que o grande pecado dos governos do PT foi ter levado ao STF pessoas sem pedigree, a expressão é do ministro Gilmar Mendes, sem pedigree, preocupadas com os movimentos LGBTS, com o aborto, com o que mais? O Barroso, qual foi a alcunha que ele deu ao Barroso? Já não me lembro qual é a do... Mas, enfim, o ministro Gilmar Mendes disse de 5 companheiros dele que eles não têm pedigree para estar ali. Como é que fica a sociedade brasileira diante deste quadro? Eu acho que a gente tem que entender com um pouco de ponderação. Os ministros supremos estão sob muita pressão. Então, ali você tem briga. Outro dia foi o ministro Barroso, que foi desairoso. Sim. Ou seja, a gente tem que entender como seres humanos, por mais qualificados que sejam, não são deuses, né? Quer dizer, então, assim, eles cometem suas impropriedades, tal. Acho que tem que ser entendido assim. Mas se a gente não visse, seria melhor, né? Como não se vê nos Estados Unidos. É melhor não ver. Não. Mas é para ter esse elemento místico da justiça, essa crença, né? Mas a realidade é que é um processo. Isso que nós estamos atravessando é um processo. Vem desde os anos 90, quando se começa o aprisionamento em massa e a criação de uma jurisprudência que, a título de combater o tráfico, elimina, retira sentido dos direitos. Isso vai sendo transferido pela política. Tem que falar, os governos do PT auxiliaram nisso, criando toda a legislação que hoje é utilizada, inclusive para prendê-los e persegui-los, né? Nomeando aí, vamos dizer, ministros que a gente acabou vendo como pouco alinhados. Eu vou te interromper porque eu tenho que fazer um intervalo. Eu vou querer que você retome daí. Eu quero lembrar, o ministro Fachin, o Gilmar Mendes disse que foi conduzido lá por causa do MST. Defensor do MST. Eu vou querer que você continue esse raciocínio, introduzindo nesse raciocínio a questão da lei da ficha limpa, que eu tenho lido, na opinião de juristas que me parecem respeitabilíssimos, como uma lei inconstitucional, porque ela também não preserva a ideia da presunção da inocência. A gente já volta. Pessoa transgênero tem o direito de alterar nome e sexo no registro civil sem a necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Também não é mais necessária autorização judicial para fazer a mudança. Essas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no início de março foram consideradas uma vitória. Saiba mais quais são os direitos dessa população. O nome social é o tema do Bom para Todos dessa quarta, às 8h30 da noite. O patrimônio cultural mineiro visto por especialistas. O Aleijadinho, de fato, era pardo. As particularidades regionais, bens materiais e imateriais, sejam celebrações, formas de expressão, saberes e lugares, como também edificações, monumentos e objetos tradicionalmente reconhecidos, são um convite para o conhecimento. Bem Cultural, hoje, 10h30 da noite. Bem Cultural, aqui na TVT. Nós voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. Hoje até que está calmo aqui o centro de São Paulo. Você não está ouvindo muito barulho vazar de motocicletas e caminhões. Estamos fazendo aqui o programa Entrevistas e a nossa conversa de hoje é com o professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica, Pedro Serrano. Eu queria que você continuasse aquele raciocínio que você estava fazendo e introduzisse a questão da lei da ficha limpa. Foi uma das leis, né, quer dizer, inconstitucionais que foram produzidas, inclusive nos governos do PT, especialmente neles, inconstitucionalidades várias, eu não vou aqui me alongar, mas que visam, vamos dizer, essa estruturação de um direito penal punitivista, né?
que é algo contrário a toda a essência moral de uma democracia liberal. Tá. E, portanto, contrário ao que diz a nossa Constituição, a pauta ideológica de valores que ela tem, para usar uma expressão do sujeito que chama Ricardo Martins. E essa legislação ela foi produzida num fenômeno que eu chamo de hipernomia sancionatória. É um excesso de normas sancionatórias e, pior, vertidas numa linguagem vaga, em que as condutas hoje não são consideradas crime pela jurisprudência, você realiza uma conduta. Amanhã, sem mudar a lei, uma nova interpretação passa a considerar aquela tua conduta passada como crime. Tá. Então, aquela ideia, não é só a presunção de inocência que está sendo vulnerada, a própria ideia de não haver crime sem lei anterior que o preveja, está sendo vulnerada porque as leis penais deixaram de ter aquele sentido estrito das palavras e passam a usar muito de conteúdos vagos. Isso faz parte de um mundo que nós estamos vivendo, nós temos que entender isso. As democracias estão você no diz core. Isso, você bate nesse... Você escreveu um livro a esse respeito sobre a situação na América Latina em geral, né? Agora, a pergunta eu faço para os 3 advogados aqui, porque eu não sou advogado, tenho nada com isso, sou jornalista. Não está pouca a reação de vocês em relação a isso, ou vocês estão no limite e mais não podem fazer? Estou aqui pensando... Não era o caso de invadir o STF, fazer piquete na porta do STF. Enfim, quer dizer, até quando nós vamos ser vítimas desse golpe? Desculpa, essa fatura não é para ser pendurada no nosso varal. Tá bom, ok. Porque o que tem, a Constituição do ano 3 da Revolução Francesa, né, ela falava no seu último artigo, essa Constituição, para ter eficácia, depende da lealdade de seus aplicadores. Se falta lealdade dos aplicadores, cabe ao povo. Veja, se o povo não cuida dos seus direitos, ninguém vai cuidar. Né? Quer dizer, quem tem que reagir é a população. A população tem que ir para exigir do sistema, vamos dizer, estatal, que respeite seus direitos. Né? Agora, se o povo não tem esses seus direitos como seu, não adianta exigir dele defesa deles. Né? Pedro do céu, aqui no Brasil é complicado porque nunca teve universalização. Mas a gente viu sábado lá na porta da Polícia Federal em Curitiba, uma manifestação absolutamente pacífica. Ser atacada a tiros de dentro da Polícia Federal, com bomba de gás e com tiro de bala de borracha, em pessoas que, quando o helicóptero trazendo o ex-presidente Lula pousou, batiam palma para ele. Quer dizer, o povo, a gente sabe, se for para o confronto contra as Forças Armadas, o povo perde. Não será o nosso papel de elite intelectual de berrar ao mundo o que está acontecendo aqui, mais do que nos programas que a gente faz? Eu creio que alguma parte da advocacia ou do mundo jurídico está empenhada em fazer isso. Mas nós não podemos ter ilusão que uma parte significativa do mundo jurídico vem dessa sociedade colonial que nós temos. Quer dizer, vamos dizer, acha que é correto, é adequado esse modo, vamos dizer, primitivo, bárbaro, de se tratar o nosso povo. Nós estamos num país em que, vamos dizer, as elites não constituíram um projeto de nação. Isso está claro nas nossas constituições. A Constituição que é considerada a primeira Constituição democrática do Brasil, todo mundo tece loas, que é a de 34, ela realmente cria o primeiro direito social, que é a educação, cria lá o direito de voto da mulher em plano constitucional e tal. Mas no artigo 138, ela diz que a educação deve ser tocada pelo princípio da eugenia. Ou seja, os negros devem ser excluídos, deve ser estimulado a não haver casamento interracial. Essa é a nossa história. Então, é óbvio, quando você tem um sujeito que... Primeiro, mesmo os direitos trabalhistas se inspiram na Carta do Lavoro. Né? O que é o começo da década de 90 no mundo, nos anos 80? Os donos do poder, aí, os donos do capital, não é donos, pessoas, esse sistema... Ele começa a achar que não precisa mais de gente para intermediar formas de amenização, figuras como Lula. Ele começa a achar que pode resolver na violência. Então aumenta a violência no mundo inteiro. Nós quadruplicamos o número de presos, nós estamos com quase 50% dos nossos presos, 40 e tantos por cento presos sem direito de defesa. Né? Nós somos a polícia que mais mata e morre no mundo e vamos enxugando gelo, né? Óbvio que você não vai resolver. O crime organizado se cria dentro desse aprisionamento em massa, né? Ou seja, aumenta a violência da sociedade. Nós somos uma sociedade que mata quase 70 mil pessoas por ano, mais do que matou o conflito palestino-israelense desde 58, em um ano. Então, esse aumento da violência ele tem a ver com esse momento. E marcadamente contra os jovens negros da periferia. O que é o Lula?
O Lula é um nordestino com baixo grau de instrução, que vem do Nordeste, de um pau de arara, e tem sucesso. É presidente da República e, vamos ser objetivos, realiza 2 governos que foram os melhores, talvez, da nossa história republicana. Né? Eu gosto também do Fernando Henrique, a turma não gosta, geral, mas eu gosto. Mas, assim, de qualquer forma, foi um período, eu acho, aquele período Fernando Henrique e Lula foi o melhor período da vida republicana que nós tivemos no Brasil. Né? Bem, com tudo isso, isso movimenta numa elite de descendência europeia, que ou veio aqui para escravizar, utilizando de mão de obra escrava, ou veio aqui para ocupar o lugar do negro na ascensão social e no domínio da riqueza simbólica, as ondas de migração durante o século XX, que foi quem foi acolhido pela Constituição de 34 como cidadão, não a negritude. Na hora que vê um pobre, um nordestino, atarracado, tendo esse sucesso, é natural que surja o ódio. Porque é isso todo, que nós estamos... E no mundo todo. É natural, nós temos que entender esse sentimento, que não é a razão única, mas é certamente um afeto que é importante. Eu sou spinoziano, acho que as coisas não se explicam só pela racionalidade, elas se explicam pela afetividade. Né? Quer dizer, ou seja, nós temos um momento em que há um segmento das nossas elites, não toda ela, mas um segmento dela, que hoje tem muita força, que tem um ódio desse homem. Não dele, do que ele representa. É o mesmo ódio que tem da juventude negra das periferias. É tudo igual, quer dizer, para eles. Ódio a tal ponto que alguém numa torre de controle de um aeroporto diz, não traz de volta, joga esse traste lá de cima. Pois é. Né? Quer dizer, é um negócio de maluco você pensar que isso aconteceu e também ninguém está dando muita importância. Juca, olha o que nós tivemos nesse caso. O julgamento foi às 2 da manhã e nós temos, às 8, 9 da manhã, um julgamento contrário à decisão. Os pais falam, não, aplicou a decisão do Supremo. Não, é contrário, porque o Supremo determina que deve ser preso depois de terminada a jurisdição de 2º grau. Não havia terminado a jurisdição de 2º grau. Sim. E o país está aceitando. Quer dizer, ou seja, com relação a Lula, por isso que eu falo que ele é tratado não como o ser humano que erra, não como cidadão. Então, tão preocupado que ele tivesse privilégio, ele está sendo tratado como um ser não humano. Está sendo tratado inimigo, no sentido que se utiliza nesse aspecto todo que a gente tratou aqui hoje. Inimigo é o ser não humano, é o ser tratado sem a proteção política e jurídica mínima que todo ser humano deveria ter direito. Ele é tratado desse jeito, ou seja, não há coerência, uma hora se decide de um jeito, o Moro fala, passa o tempo inteiro, não tem que ter privilégio, tem que ter privilégio. Aí na fundamentação da decisão, não é ex-presidente, dignidade do cargo, que para mim é uma forma só teórica, assim, retórica, não tem sentido prático aquilo. Mas de qualquer jeito ele fala isso, quer dizer, pô, mas não era ele que dizia que não tinha que ter privilégio? Então, ou seja, não há coerência, não há nem a preocupação da coerência. A lógica é o combate ao inimigo. Né? É decidir sobre a vida e morte, sobre a liberdade e prisão do inimigo. É isso que estão fazendo com uma maquiagem democrática, mas uma maquiagem mal feita, borrada. Né? A decisão do Supremo nem está escrita ainda, quer dizer, ela não existe ainda como decisão para efeito do direito. Ele aplicou não uma decisão só inconstitucional, ele aplicou uma decisão inexistente. Quer dizer, e aplica contra ela ainda. Então, esse tipo de... Veja, e isso tem exemplos nesse processo, Juca, de monte. Está todo mundo falando do Lula ser o proprietário lá, de ter recebido ou não benefício, o tal do contrato. Vamos dar de barato, que o contrato fosse verdadeiro. E daí? A corrupção diz, a corrupção passiva, o sujeito tem que ter recebido algo em benefício do cargo. Corrupção é um crime. Claro, e ele não estava nem que pressupõe combinação. Isso. Não, e que pressupõe combinação. Conversa, né? Precisa conversa. Nenhum momento o Léo fala que teve uma conversa com o presidente, ou ele falou, deixa que quando eu vou te ajudar no governo, ou eu vou, quando eu estiver no governo de novo, eu vou te ajudar. Nenhum momento falou isso, não houve essa conversa. Não houve. Quer dizer, então veja, é muito absurdo. Eles aplicam uma lei que não deveria ser essa, deveria ter o requisito da conduta específica. O MP atende esse requisito falando do contrato da Petrobras. O juiz esquece isso na hora de julgar e condena o Lula por uma acusação que não foi feita, utilizando sem prova mínima. Não é mínima, não há nenhum momento do processo em que se fala que o Lula combinou com o Léo. Não, o próprio Lula falou para o Léo que não queria ficar com o bem dos apartamentos. Se fala o quê, então? Então é um presente. É um presente, pode ser. Poderia ser, e daí qual o problema? Eu tenho aqui uma notícia no celular, que eu achei por um acaso, do Jornal Globo, de 2016, dizendo que uma empresa que tem passivo judicial, altos interesses na justiça, patrocinou um encontro de juízes com tudo pago no resort de luxo. Sim. Então, se o que o Lula fez é crime, e o dessa associação e desses juízes? A relação é a mesma. Quer dizer, a relação é a mesma. Você vai falar, não, mas nenhum juiz vai se vender por 2 dias de resort.
O Lula, um presidente da República, um homem daquela importância, amigo do Obama. Quer dizer, é um sujeito daquela importância vai se vender para uma reforma na cozinha do apartamento de 5ª categoria. É a mesma coisa que as 2 diárias dos juízes. Quer dizer, por isso que eu falo, quer dizer, há uma incongruência nisso. Inclusive, vai criar um problema para a administração pública. Um jantar é corrupção? Eu pagar um jantar para uma autoridade pública? Eu dar uma garrafa de vinho para um amigo meu que virou ministro? Então, qual que vai ser o critério? Nenhum. Vai de acordo com o freguês. Se a juiz não cometeu crime, se é o Lula cometeu. Então, é isso que nós estamos vivendo, nós temos que entender. A estrutura de exceção ela é sempre extremamente justa e persecutória. E persegue o Lula por uma série de características. É um presidente pobre, pela questão étnica, é nordestino, o Sul não gosta de nordestino, essa é uma realidade. Há preconceito contra nordestino no Sul, Sudeste do país. Ele é vítima disso porque é só julgado por brancos do Sul e Sudeste. Né? Ou seja, nós temos uma... veja, isso tudo conflui. Quer dizer, o inimigo ele é étnico, o inimigo ele tem uma classe social, o inimigo representa a perspectiva de perder o controle. Nós estamos num país em que 20% da população, se muito, é branca. Vive com constante medo de perder o controle dos privilégios que tem. Essa é a realidade. Vamos dizer do como o país é. Nós não construímos uma nação brasileira. 80% dos nossos habitantes, a elite não quer integrar a nação. Né? Tanto que eu acho que hoje em dia tem até que pensar em um Estado plurinacional mesmo, assumir isso, né? Para daí todos terem representação. Mas eu creio que esse elemento nós temos que observar. A única chance de civilidade que nós tivemos na nossa história foram 2 momentos, a Constituição de 88 e esse período do governo Lula, que obedeceu à Constituição de 88. Não houve governo que cumpriu mais a Constituição de 1988 que o do Lula. Isso é ponto, qualquer constitucionalista, quando olha, vai observar isso. A Constituição determina o combate à miséria como um valor essencial da República. Então, ela determina essa integração de todos como nação. E houve um esforço nesse sentido. Quer dizer, então, é tudo isso que é o inimigo dessa elite que não quer perder seus privilégios históricos. Nós não estamos tratando com um problema secundário. O caso do Lula não é o Lula. Estamos tratando da nossa alma como sociedade, do nosso espírito, da nossa história, das nossas profundas contradições, do nosso lado sombrio. É isso que nós estamos lidando nesse caso. Eu diria, é raro acontecer isso, né, num programa jornalístico. Eu diria que se eu não tivesse que levar esse programa mais 3, 4 minutos, eu terminava ele aqui, porque... Brilhante. Porque foi realmente dessas... Em terapia se diz que é o momento terapêutico. Não, porque realmente foi... Por favor, vocês me salvem. Continue essa conversa, eu estou satisfeito. Pedro, só para terminar, eu acho que seria importante dizer para quem nos assiste, para o leigo, assim, a prisão do Lula significa o quê? Esse esvaziamento de direitos. O que significa para a Letícia, para o Juca, para a Célia, para a população? Para as minhas netas. O que significa para as netas, que para os é meus filhos, enfim. Como é que a gente pode dizer de maneira simples e fácil para que todo mundo entenda? Um imenso risco para cada um de nós de não podermos ter nossos filhos e netos vivendo numa sociedade civilizada. Filhos e netos que vão viver numa situação de barbárie. A gente é tão preocupado com a segurança deles, nós não temos noção do risco que nós estamos ocasionando para as próximas gerações. Democracia e direitos humanos não é filigrana de intelectual. Democracia e direitos humanos é uma forma de retratar no direito a vida civilizada. A vida, vamos dizer, onde eu tenho tolerância pelo outro. Se eu acho que eu tenho que transar antes do casamento, eu não preciso ter intolerância com quem acha que é o contrário. Se eu acho que eu tenho que ter uma família grande e outro não quer ter filho, eu não posso brigar com o outro obrigando ele. Ou seja, é uma forma de conviver numa sociedade complexa como nós temos, onde praticamente cada um tem sua moral, cada um tem seus valores, sua religião, suas crenças. Nós temos que saber conviver com prudência. Nós estamos num momento em que isso que nós estamos falando do Lula está atingindo as pessoas. As pessoas estão muito agressivas. Sim. Virtudes que antigamente eram enaltecidas como bondade, como solidariedade, como generosidade, como prudência, estão sendo largadas, estão sendo abandonadas. Hoje o que se enaltece? Falas viris, simplificadoras da realidade e que pregam violência. E isso só leva ao quê? A história humana está aí, só leva à barbárie.
só leva à morte de muita gente, ao sofrimento, à dor da maioria das pessoas. É isso que nós estamos plantando para os nossos filhos, na hora que a gente um menino resolve brincar no microfone do avião, mandando jogar o Lula para baixo. Não é o Lula que ele está jogando, ele está jogando a nossa esperança de civilização. Professor, doutor Pedro Serrano, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui, viu? Obrigada. Obrigado, Célia. Obrigado, Sim, Letícia. obrigada. É tal história. A gente, pelo menos, lava a alma ao ouvir alguém tão preparado para tratar de um momento tão grave. O Entrevistas volta na semana que vem, neste mesmo horário, às 9 horas, às terças-feiras. E não se esqueça nunca, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.